Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui firmes e fortes, né, para começar um conteúdo novo, do terceiro bimestre. Espero que nós tenhamos maior aproveitamento, né, nesse novo conteúdo, chama Renascimento. O Renascimento é um conteúdo do terceiro bimestre, tá? Já é uma nova fase da idade moderna. Aí, só para vocês entenderem melhor, na linha do tempo histórico, que é muito importante vocês saberem disso para acompanhar o raciocínio. E pré-história, né? Depois, que é antes da escrita. Com o aparecimento da escrita, surge a história chamada Idade Antiga, que foram os povos que nós estudamos. Os egípcios, a Mesopotâmia, a Grécia, Roma, hebreus. E logo após veio o período medieval, que era conduzido pela Igreja Católica e chamado de Idade das Trevas por muitos historiadores. E agora nós vamos ver outro período da história. Venha comigo e acompanhe a nossa aula. Bom, foi a partir do século XV, pessoas, que houve um clima de inquietação intelectual que existia na Europa, em algumas regiões da Europa. E nesse período também ocorreram dois movimentos expressivos, que foi o Renascimento Cultural e a Reforma Protestante, que é um conteúdo que nós vamos ver posteriormente. Um renovou as artes e as ciências, né? Sob a influência de ideias humanistas, o Renascimento floresceu na Europa Ocidental, tendo maior desenvolvimento na Itália, que foi o símbolo do Renascimento. De modo geral, eram localidades em que o comércio fez surgir uma burguesia rica, que se dispôs a financiar a produção artística e intelectual da época. Durante a Alta Idade Média, como nós vimos anteriormente, vigoraram a arte nos estilos romanesco e gótico, de caráter essencialmente religioso, ou seja, a arte era toda voltada para os estilos religiosos. Envolve pintura, escultura e arquitetura. Quem patrocinavam eram as igrejas, que visavam transmitir ao homem as ideias de fé teocêntricas, concepção que Deus como centro de todas as coisas, ou centro do mundo. O humanismo foi uma forte característica do Renascimento. Foi desenvolvido principalmente no século XV e XVI, tendo como característica, gente, a concepção que o ser humano é a criatura e criador do mundo em que vive. Ou seja, o ser humano no Renascimento passou a ser o centro do universo. Para entendermos melhor a visão do Renascimento, vamos fazer uma comparação. Exemplo, na visão do mundo medieval, a verdade estava na Bíblia, na tradição e na autoridade da Igreja Católica, ou seja, o pensamento do homem tinha que ser todo voltado segundo as tradições da Bíblia, né? Os dogmas religiosos e a autoridade da igreja, que a igreja que interpretava a Bíblia para seus fiéis. E na visão do mundo renascentista, a verdade é obtida pela experimentação, pela observação e pela razão, ou seja, razão. Professora, então, no Renascimento, ninguém acreditava em Deus? Não, não é assim. É que o homem passou a ser o centro do universo, sendo que no mundo medieval era uma visão teocêntrica, Deus no centro do universo. Outro exemplo também que podemos citar, que na visão do mundo medieval, tinha o ascetismo, que era vida simples e afastada dos prazeres e desejos, né? Já na visão do mundo renascentista, era hedonismo, valorização do corpo e dos prazeres materiais e intelectuais, que o homem poderia se desenvolver intelectualmente, o homem poderia ter sua própria visão e expor sua visão perante os outros.
E então, características principais do Renascimento. Humanismo, que é a valorização do ser humano, nós já comentamos, através do homem no centro do universo. Racionalismo, que é o uso da razão para explicar o mundo. Ou seja, se uma pessoa ficasse doente, ele tinha que ser comprovado dentro da ciência o porquê que ele ficou doente, né? Já no mundo medieval, se o homem ficasse doente, era um castigo de Deus. Outro exemplo do Renascimento é, é o experimentalismo, que é a descoberta através de experiência, ou seja, a medicina passou a desenvolver, poderia fazer já experiências no ser humano para obter a cura, que era muito criticado na época medieval pela Igreja Católica. Com essas características do Renascimento que nós falamos, vou deixar uma atividade aqui para vocês responderem, vou deixar o link como apoio e tem um livro também que vai servir de ajuda, muito como apoio pedagógico, que fica na página 192, que fala sobre o Renascimento, 193 e 194, que vocês podem estar buscando aí o maior esclarecimento sobre o conteúdo, tá? Vocês vão fazer as atividades e vão me entregar até sexta-feira. E na próxima aula eu vou postar um vídeo com as respostas, ok? Fique bem. Beijos.